E no vídeo de hoje eu vou lhe contar a história do maior jurista do estado do Ceará. Este é Clóvis Bevilacqua, nascido na cidade de Viçosa do Ceará, no ano de 1859. Mas antes de eu lhe contar mais sobre a sua história, eu convido a você, se você é novo aqui no canal ou se você é nova, para que você se inscreva, ative o sininho e deixe o like para que você não perca nenhum vídeo. São vários vídeos, vários sites que contam a história sobre ele, mas eu vou lhe mostrar um único site que tem a sua história completa, tá bom? E você verá agora. O site é esse que você vai ver aqui na sua tela. Você verá aí em 3, 2, 1, vai aparecer para a sua tela. Pronto, aqui está. Clóvis Bevilacqua, ele nasceu na cidade de Viçosa do Ceará no dia 4 de outubro do ano de 1859 e faleceu lá no Rio de Janeiro no dia 26 de julho de 1944. Neste ano de 2024 está fazendo 80 anos que ele deixou a terra, deixou o mundo, enfim. Ele foi um jurista, legislador, filósofo, literato e historiador do Brasil. Isso mesmo, eu conto aqui história sobre o Ceará. Ele também foi um grande historiador do nosso estado, né? Entre outras coisas. Além de um dos responsáveis pela elaboração do Código Civil do ano de 1916. Tá aqui, aqui você vê aqui a assinatura dele, muito legal, tal. Enfim, olha, ele estudou na Faculdade de Direito de Recife entre os anos de 1878 e 1882. Dentre várias carreiras jurídicas, atuou como promotor público, membro da Assembleia Constituinte do Ceará, secretário de Estado, consultor jurídico do Ministério do Exército, do exterior, melhor falando, do exterior, como você está vendo aqui na Terra. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico. No ano de 1883, ainda no Brasil Império, publicou no Recife a Filosofia Positiva do Brasil, declarando-se um monista evolucionista, formando com outros da Escola de Recife a corrente estritamente científica do positivismo, contra a tendência mística e religiosa, então forte no Brasil. Neste livro, fez a menção da transformação do positivismo em evolucionismo no norte do país, onde se começava a buscar a inspiração mais Spencer e Haeckel do Comte, enquanto no sul aquela filosofia se mantinha ainda ortodoxa. Também se encontra a colaboração de sua autoria, a Revista de Estudos Livres, entre os anos de 1883 e 1886, dirigida por Teófilo Braga, principal impulsionador do positivismo em Portugal. E aqui você vê aqui, Magnus Opus, né? Projeto, né? Porque tinha o projeto com C, enfim, do Código Civil Brasileiro. Olha, o civil brasileiro, o Brasil ainda era com Z, ó, brasileiro. E o código não tinha o acento no O, como é atualmente. Está aqui, Dr. Clóvis Bevilacqua, organizado era com S na época, né? Que foi a primeira ortografia do Brasil, né? Português no Brasil, melhor falando. Lente cadeliátrico, a legislação comparada com a Faculdade de Direito de Recife. Daqui você vê aqui a imagem, eu vou deixar para você aqui, essa imagem aqui para você observar direitinho, tá certo? O Código Civil em edição de 1900, elaborado por Bevilacqua por solicitação do então ministro da Justiça Epitácio Pessoa. No dizer do professor Dr. Márcio Antônio Azisco, a justiça seja feita, não podemos esquecer do grande jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas, no ano de 1818, que nasceu em 18, né, do ano do século XIX, e faleceu no ano de 1836, a quem tributamos a feitura da consolidação das leis cíveis brasileiras. Em 1858, a quem, bem com o espaço do Código Civil Brasileiro, por encomenda do imperador Dom Pedro II, por meio do decreto de 11 de janeiro de 1859, quando que nasceu o jurista, o Clóvis Bevilacqua. Anteriormente aos trabalhos do eminente Clóvis Bevilacqua nesse sentido. Aliás, graças aos feitos de valores inestimáveis de Augusto Teixeira de Freitas, inspirou-se posteriormente a que no exterior tal resultou no Código Civil Brasileiro de 1916.
Tá aqui, o Magnus Optimus. Enfim. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a biografia do Clovis. Jurista e filósofo, historiador e literato, Clovis Bevilacqua nasceu na então Viçosa, hoje Viçosa do Ceará. E filho do padre José Bevilacqua com Martiniana Maria de Jesus e neto de comerciante italiano Angelus Cornelius Bevilacqua com Ana Luísa Teófilo Gaspar de Oliveira. Passou a infância na cidade de Natal, onde fez curso primário e aos 10 anos de idade seu pai o enviou a Sobral, que é de perto, para receber melhor educação, aquela misturada em seu torrão. Depois ele veio para Fortaleza, continuando os estudos no Ateneu Cearense e no Liceu Cearense. O Ateneu não existia mais, depois voltou a existir agora com outra. Existe um Ateneu atualmente, mas não é esse que temos hoje em dia em Fortaleza, né? E aqui você tem aqui uma imagem da estátua do Clovis Bevilacqua, localizada na praça que homenageia em Viçosa do Ceará. Inclusive eu falei aqui no vídeo anterior a esse, que em Fortaleza ele foi homenageado com suas cinzas depois de tantos anos, né, que ele faleceu. E também aqui nessa estátua está a imagem, está as cinzas do Clovis, tá certo? Trazido do cemitério do Rio de Janeiro, onde ele faleceu, né? E lá depositado tanto ele como a sua esposa. No ano de 1876 embarcou para o Rio de Janeiro, com o objetivo de ultimar os preparatórios no externato Jasper e Mosteiro de São Bento. Nesse período, então, com apenas 17 anos de idade, deu início às suas atividades de homem das letras, fundando com Paula Ney e Silva Jardim o jornal Laborium Literarium. Paula Ney, inclusive, é homenageado numa rua aqui perto de casa. Em 1878, viajou para Recife, onde se matriculou no curso de Direito. Ele virou advogado graduado e bacharel no ano de 1882. Na cidade de Recife, teve uma vida acadêmica bastante intensa, ligando-se ao grupo de jovens responsáveis pela chamada Escola de Recife, que se mobilizou o ambiente intelectual da época, né? Que era a maior escola do Brasil de direito, enfim. Seguidor dos ideais positivistas da filosofia, participou da Academia Francesa do Ceará, ao lado de Capistrano de Abreu, Rocha Lima e outros. Através do concurso público do ano de 1889, passou a lecionar filosofia no curso anexo à Faculdade de Direito de Recife. E logo após, tornou-se responsável pela cátedra da legislação comparada, melhor falando. Casou nesta cidade em 1884 com a pernambucana Amélia de Freitas, né? Onde viveram muito tempo e estão com as cinzas em Fortaleza e agora em Viçosa do Ceará. Clovis Bevilacqua colaborou com diversos jornais de revistas contemporâneas de Recife, brasileira e do Rio. Em O Pão, publicou o movimento literário da Padaria Espiritual. E já falei sobre a Padaria Espiritual, né? Quando eu falei aqui no canal sobre a história de Antônio Salles. Em 1894, publicou Frases e Fantasias, 10 escritos de ficção e reflexões pessoais. O casal muda-se para o casarão na Tijuca, no Rio de Janeiro. No ano de 1930, né, já no século XX, sua mulher Amélia de Bevilacqua apresenta-se como candidata à cadeira 22 da Academia Brasileira de Letras, no qual Clovis já era membro. A proposta foi analisada pelos seus pares, que resolveram interpretar o estatuto da academia, que excluía, na época, né, coisa triste, excluía mulheres naquela época. Clovis e sua esposa ficaram ressentidos da posição de seus colegas e depois deste fato, o jurista e escritor nunca mais retornou à ABL. Clovis e Amélia tiveram 2 filhas, Doris e Florisa. Amélia controlava as filhas, pois não queria ser avó cedo. No entanto, Florisa fugiu com um jardineiro do casarão. Retornou mais tarde, abandonada, sozinha com 2 filhas pequenas, Veleda e Vitória. Clovis registrou as netas como filhas dele e Amélia. A filha mais velha de Clovis, Doris, se casou-se quando a mãe Amélia já tinha falecido. O marido era primo cearense do cearense Humberto, que fora para a casa do tio jurista para estudar por lá e ficou até morrer devido à idade avançada de Doris e
no caso Doris e Humberto, não tiveram filhos. O respeitado autor de O Reputado Código, aí você tem aqui uma imagem aqui, ó, de o Código Civil, está aqui numa mesa de aquilo que a espátula para abrir a carta que pertenceu a Clóvis Bevilacqua e uma carta que ele enviou para os estudantes de direito da Universidade do Ceará, né, que atualmente é a UFC, enfim. Aí que você vê aqui mais uma homenagem do Clóvis Bevilacqua na praça dele, que tem ali perto do Frotão. Você tem aqui o Frotão aqui do JF, né? Na época estava ainda, essa imagem estava na época ainda em reforma, que hoje em dia já está feito 2 anexos. Que fica ali perto. O chato que homenageia Clóvis Bevilacqua numa praça em Fortaleza. Fica ali no centro, perto da Praça da Polícia. Olha, Rio de Janeiro, janeiro do ano de 1932. Nação brasileira. Ano novo, na época era com 2 N's. Ano novo, ano bom. Enfim, tem aqui uma leitura. Vou deixar para você aqui por enquanto essa imagem para você observar aqui, tá certo? Poesia no texto gráfico de Clóvis Bevilacqua na edição de janeiro de 1932, na revista Nação Brasileira. Professor dos mais respeitados críticos literários, com vários ensaios publicados e uma produção na área jurídica das mais sólidas, principalmente em livros de direito, Código Civil, legislação comparada. Clóvis Bevilacqua era conhecido e respeitado nacionalmente quando foi convocado para ser sócio fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 14, cujo patrônimo era Franklin Távora, que foi inclusive um dos governadores do Ceará na época de 1914, enfim. Essas mesmas condições levaram-se a ser chamado em 1899, né, pelo então ministro da Justiça do governo de Campos Salles, Epitácio Pessoa, para escrever o projeto do Código Civil brasileiro. Clóvis redigiu o projeto do próprio punho com apenas 6 meses, porém o Congresso Nacional precisou de mais 15 anos para que fossem feitas as devidas análises e emendas, sendo promulgado em 1916. Passando a vigorar a partir do ano seguinte, apenas recentemente substituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. No caso, agora está com 22 anos que foi alterada, né? Ou seja, o Código Civil do Clóvis Bevilacqua passou quase 100 anos regendo, já era nascido já, e só foi alterado no dia 10 de janeiro do ano 2002, né? Na época eu estava já era de maior de idade, enfim. O brasileiro que motorizou Clóvis Bevilacqua no cenário jurídico intelectual. No Ministério das Relações Exteriores, foi nomeado em 1906 consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, cargo que ocupou até 1934, quando foi aposentado compulsoriamente. É interessante observar que todo o tempo em que desempenhou a função de consultor jurídico em Ministério das Relações Exteriores, não viajou ao exterior em nenhuma ocasião. Sua aposentadoria foi compulsória em razão da idade, imposta pela Constituição da época, em 1934. O seu sucessor do cargo foi o jurista e escritor Gilberto Amado. É patrônimo das cadeiras cearenses da Academia Cearense de Letras e da Academia Sobranense dos Estudos de Letras. Aqui você tem aqui, ó, falando sobre a sua atuação política, você tem aqui, ó, Constituição Política, né, que ele deixou lá, a Biblioteca do Senado Federal, certo? Olha aqui, ó, olha essa imagem aqui, do ano de 1891, que você está observando aqui, né? Bevilacqua foi deputado do Congresso Estadual Constituinte, que elaborou a promulgação da primeira Constituição Pública do Estado do Ceará, política no caso, né? Em 1891, né, depois que o Brasil passou a ser república, enfim, né, Bevilacqua foi deputado do Congresso Constituinte do Estado do Ceará, que elaborou a promulgação da Constituição Política do nosso Estado, em 1891. Antes de 26 de janeiro a 10 de maio do ano anterior, foi secretário do governo do Estado do Piauí, na gestão do presidente Gregório Taumaturgo Azevedo. Presidente do Estado do Piauí, não foi do Brasil não, ele foi presidente do Piauí. Aí o que tem aqui algumas obras dele? Obras no ano de 1882. Emily Litre. Mesmo ano, Esboço Sintético do Movimento Romântico Brasileiro. Ano seguinte, Estudos de Direito da Economia Política, em 1983 e 88. Conceito Antigo e Moderno da Metafísica. Mesmo ano, Épocas Individualistas. Épocas e Individualidades. Estudos Literários, perdão pela dicção aqui, 1893.
Lições de legislação comparada sobre o direito privado. 84. Frases e fantasias. 85. A concepção de sociologia de Glumskowicz. 1896. Direito da família. Mesmo ano. Direito das obrigações. Mesmo ano. Criminologia e direito. 1897. Juristas filosóficos, com PH. 1899. Direito de sucessões. 1905. Silvio Romero. 1906. Principais elementares de direito internacional privado. Mesmo ano. Em defesa. Olha, defesa era com Z na época, viu? Ó, a ortografia na época era diferente. Em defesa do projeto do Código Civil Brasileiro. 1908, no caso. Teoria Geral do Direito Civil. 1911. Direito Público Internacional. 1916, né, quando já mudou, né? Estudos jurídicos, historiadores de filosofia, né, porque era com PH, filosofia e crítica. Porque naquela época, as pessoas não entendem, naquela época tinha uma grande influência francesa na ortografia brasileira, né? No caso a portuguesa, que vem para o Brasil, porque a que tem em Portugal até hoje ainda é a única, né? Nos países colonizados, que depois viraram independência, teve uma grande influência francesa na ortografia brasileira. Essa aqui foi na época, foi da primeira ou foi a segunda ortografia portuguesa no Brasil, né? 1921, Project de Organisation, olha aqui, com S também, que hoje em dia também é com Z em inglês, né? Durne Cor Permanente de Justiça Internacional. 1927, História da Faculdade de Direito de Recife. 1930, Linhas e Perfis Jurídicos. 30 também, Direito Internacional Brasileiro. Olha aqui, ó. Observe aqui uma coisa, brasileiro 1930 que ele colocou já é com S, que é atualmente, né? Mas quando ele colocou lá no começo desse vídeo, estava com Z, que já mudou a ortografia, enfim. 1937, Revivendo o Passado, Figuras e Datas. 1937 também, ele colocou aqui. Estereógrafo, que hoje em dia é com E, né? Antes era o S direto. Estudo da Crítica Genética. 1989, Opúsculos. 42, Direito das Coisas. Em 41, está fora de ordem aqui, Execução do Julgado, Pareceres dos Jurisconsultos e Soluções Práticas do Direito do Bem. Ou seja, para sair aqui um pouco dessa imagem aqui agora para você aqui, enfim, você viu aí como ele foi uma pessoa bem à frente do seu tempo, né? Nascido em 1959, faleceu no ano de 1944, tá bom? Então é isso aí, é a homenagem aqui do canal, né, ao nosso maior jurista do estado do Ceará e do Brasil, né, melhor falando, né, que ele que foi responsável pelo Código Civil Brasileiro, que durou por quase 90 anos, né, que foi de 1917, né, até 2002, e se não tivesse tido aqueles quase 20 anos para ser votado, seria de 1990, olha aí como isso estaria tão assim, ele seria o primeiro de qualquer maneira, né? 1990 até 2002, ou seja, mais de 114 anos depois teria alterado. Mas como o Código Civil que ele deixou naquela época foi o mesmo código que ele colocou em 1990 e foi só aceito pelo Congresso em 1916 e foi batido o martelo em 17 anos depois, ou seja, o nosso país ficou com a mesma Constituição, melhor falando, desde 1890, que queira ou não queira foi com ele também, até 2002. É isso aí, tá bom? Então são as particularidades desse vídeo sobre a história do nosso maior jurista cearense e brasileiro, o Clóvis Bevilacqua, tá bom? Então é isso aí, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.